Glória a Deus, obrigado pela oração. É perceptível o amor de Deus nessa casa. E Deus tem uma palavra assim um pouco incomum com o que a gente está acostumado a ouvir de Jesus e lugares que Jesus costuma estar. A gente vai falar hoje que Jesus hoje ele estava na casa de um fariseu, ele foi comer na casa de um fariseu. Como ele foi parar lá é o que a gente vai tentar entender. E não só isso, ele vai comer na casa do fariseu e ele ainda fala mal da festa. Ou ele fala a verdade, né? Que às vezes a verdade soa como algo mal, mas é só a verdade mesmo. Jesus não fala mal, Jesus fala a verdade. E a verdade, às vezes, pode nos ofender de alguma maneira, a gente entender como é mal, né? Está em Lucas 14, 1. Abre comigo lá em Lucas 14, 1. Glória a Deus. Hoje o culto foi aberto falando de uma mulher samaritana. Ela estava sentada no poço. Ela se encontra com Jesus e Jesus fala para ela dar um pouco de água. Depois Jesus fala, se você soubesse quem está te pedindo água, ia inverter a história. Era você que ia me pedir água. Porque a água que eu tenho, ela produz vida, não vai ter mais sede. Que a gente venha ter a sensibilidade hoje de saber que a palavra de Deus é o pão da vida. E que às vezes pessoas estão morrendo de fome com o alimento nas mãos e não comem. Tem pessoas achando que o alimento de Deus é outro. Mas o alimento é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. É a palavra de Deus. E ele é o pão da vida, amém? Que você venha se alimentar desse pão hoje. Glória a Deus. Lucas 14, 1. Diz assim. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e peritos da lei, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou, se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair no poço, no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Versículo 7. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Se for assim, aquele que convidou, os dois virá e lhe dirá, dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar de menor importância. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Versículo 12. Então Jesus disse ao que tinha convidado, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes, eles não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado por nos trazer aqui neste lugar para ouvir esta mensagem, Senhor. Nós sabemos que por nós mesmos, nós não levantaríamos da cama dispostos a vir aqui. Nós não teríamos, Pai querido, a motivação própria por estarmos aqui. A Tua palavra
dá testemunho de que ninguém pode vir ao Pai, senão aqueles que o Pai atrair. Se estamos aqui, fomos atraídos pelo Senhor. E se fomos atraídos pelo Senhor e estamos aqui, receberemos da parte do Senhor a porção que nos é devida, Senhor. Que nós venhamos receber esta porção como verdade de vida. Que nós venhamos receber esta palavra como o pão da vida. Que possamos sair daqui hoje alimentados, fortificados, perdoados, amados, sentindo-se salvo, porque assim somos. E que possamos ser regenerados segundo o teu evangelho, Pai. Eleva a minha mente a entender esse texto, Pai. Esse texto foi escrito há cerca de 2000 anos atrás. Nós não conhecemos a cultura da época, nós não conhecemos o cenário da época, nós nem tão pouco sabemos o que o Senhor estava fazendo na mesa de fariseus, Senhor. Como o Senhor foi convidado a estar naquele lugar, por favor, ilumina a nossa mente para compreender essa história. Se houver, Pai querido, alguma voz na cabeça de qualquer pessoa que aqui está presente, ouvindo coisas contrárias à tua vontade, que toda essa voz contrária seja silenciada, e apenas a tua voz, a voz do Espírito Santo, tem lugar neste ambiente para falar aos corações. Que possamos experimentar um pouco mais da experiência do que é estar à mesa com o Senhor. Que nós venhamos ser repreendidos e amados nessa manhã, porque assim são os filhos, Pai. Usa a minha vida, não me deixa, Pai querido, dar palpite, não me deixa ser motivado por alguma emoção ou pensamento próprio meu, mas usa a minha vida, Senhor, e que eu seja, que eu não perca a simplicidade que há em Cristo Jesus, que nós não percamos essa simplicidade, que nós possamos nos achegar ao Senhor, não pela roupa que vestimos, mas como aqueles convidados que o Senhor disse que devemos convidar, os mancos, os cegos, os doentes, porque o Senhor pode cuidar, porque o Senhor pode fazer alguma coisa. Nós não podemos fazer nada. Então que nós nos acheguemos hoje com a nossa miserabilidade diante do Senhor, sem pensar que somos alguma coisa. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar, fica à vontade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Como Jesus foi parar na mesa de um fariseu? Foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu comecei a ler esse texto. Lucas 14:1 diz que era um dia de sábado, certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu, e não era qualquer fariseu, mas era um fariseu de cargo importante. E todos ficaram observando atentamente. Você imagina Jesus sentando na mesa com aqueles que sempre tentaram, de alguma forma, matá-lo? Fazer com que ele caísse em alguma contradição bíblica. A intenção dos fariseus e mestres da lei sempre foi fazer com que Jesus cometesse algum tipo de blasfêmia para tentar matá-lo. Eles queriam isso. E do nada Jesus está na mesa, na casa de um fariseu importante. E não só isso, a gente leu o texto e a gente vê que Jesus, além de estar nessa mesa, ele faz considerações, ele conversa, ele faz uma cura num dia de sábado, que é uma afronta para esses homens. E Jesus parece não se preocupar com o que eles pensam, ao ponto de Jesus ainda chamar o cara que convidou ele e falar: quando você fizer uma festa, você está fazendo errado. Já pensou, você está num banquete, aí você se levanta para o dono da casa e fala: olha, a forma que você está servindo aqui não procede. Quantos de nós teríamos essa sinceridade de falar que o frango está salgado demais? Ou que o suco está quente? Geralmente a gente não fala. Às vezes até fala, mas para o outro. A gente comenta para o outro. A gente não comenta para o dono da festa. Jesus não tem problema em comentar que o sal foi posto de mais ou de menos. Ou que a forma que estamos convidando as pessoas está errada. Esse é o nosso Jesus. A gente pode olhar e falar: nossa, que audácia. Mas não, ele é o criador do universo. Ele criou o dono da festa, ele criou a terra que o dono da festa está pisando. Ele criou tudo, ele tem o direito, por assim dizer, de falar qualquer coisa. É que ele é tão humilde que ele aceita a nossa réplica. Ele faz uma observação, às vezes a gente não concorda e debate com o Criador. E foi essa a primeira pergunta, e aí eu tive que ler alguns textos atrás para entender como que Jesus foi parar nessa mesa. Se a gente ler o capítulo anterior, em Lucas
13, capítulo 13, no primeiro versículo, já fala como que começa isso aqui. O primeiro versículo de Lucas 13. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo o sangue Pilatos havia misturado com sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhe disse: vocês pensam que esses galileus, ou seja, esses galileus que tinham o sangue deles misturado com sacrifícios que Pilatos fazia, vocês estão pensando que o sangue desses galileus, por terem padecido essas coisas, eles são pior que vocês? Né? Digo a vocês que não eram, se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Eles estão andando com Jesus. Os galileus, eles eram pegos por Pilatos, o sangue deles era misturado com sacrifícios. E eles questionam Jesus, falam: nossa, esses caras, eles estão mais condenados, eu acho. Por quê? Não é só um pecado de adultério aqui que nós estamos presenciando. Nós não estamos falando de um pecado de homicídio, nós estamos falando de um pecado onde o sangue humano está sendo misturado a sacrifícios que Pilatos está fazendo. Aí Jesus fala: vocês estão achando que o fato deles fazerem sacrifício com o próprio sangue deles o torna mais condenado do que vocês que andam comigo? Se vocês não se arrependerem, vocês perecerão também com eles. O fato de estarmos numa igreja, ouvindo da boa palavra, caminhando com Cristo, não nos torna menos devedor do que o cara que está num centro, sei lá, de algum tipo de ritual ou magias, utilizando sangue próprio. Eles não são mais condenados do que aqueles que não receberam a salvação ainda. Por mais que vocês andam comigo, por mais que vocês são fariseus e mestres da lei, observam a lei. Isso não os torna melhor. Pelo contrário, se vocês também não se arrependerem. Foi por aí que começou. Aí mais para frente, ainda no capítulo 13, no versículo 6, Jesus ele vai curar uma mulher no sábado, que era abominação para aqueles fariseus e mestres da lei, alguém curar no sábado, porque no sábado para eles era para descansar, guardar o dia ao Senhor. Né? E Jesus ele se depara com uma mulher que andava curvada. Versículo 6. E Jesus... Será que eu me equivoquei? É no versículo 10, desculpa, no versículo 10. Lucas 13, versículo 10. Num sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar, de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe a mão, ela imediatamente endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócrita, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Esse foi o clima que Jesus estava criando até se assentar na mesa desses fariseus. Jesus está andando e condenando os caras tanto quanto aqueles que fazem sacrifício com o próprio sangue. Jesus não começou bem esse bate-papo. Jesus não procurava falar de uma forma que agrada o homem. Jesus procura falar de uma forma que salva o homem. Essa era a intenção que Jesus sempre teve, de nos alertar da forma que vivemos. Ou até da forma que julgamos. Porque a gente julga que uns são mais perdidos do que outros. Porque a gente tem o conhecimento da Bíblia.
E Jesus está dizendo, se não passar pelo arrependimento genuíno, são tão condenados quanto. E do nada, eles guardavam, né, os fariseus, quando eu digo eles, os fariseus, eles guardavam o sábado. Eram pessoas assim, de extremo cuidado e rigor no cumprimento da lei, mas era uma lei cumprida exteriormente. O coração desses homens não era transformado. Então Jesus vai e vê uma mulher, no versículo 10 aí de Lucas 13, que ela andava enferma, encurvada por 18 anos, era um dia de sábado. Aí Jesus não só fala que esses caras estavam tão condenados quanto aqueles que faziam sacrifício com o próprio sangue, como também ele cura no sábado e afronta os caras dizendo, peraí, vocês estão falando que eu estou errado por curar uma filha de Abraão, que por 18 anos foi prisioneira de Satanás. Mas vem cá, vocês no sábado, porque Jesus conhece o íntimo de cada um. Isso não é visto. O que você faz na sua casa não é visto pelos fariseus, nas ruas não é visto. Mas eu estou vendo tudo. Então eu estou dizendo, vocês não dão de beber aos bois de vocês? Se cair no buraco, vocês não tiram? Acho que aquilo tocou no coração de alguém ali. Eles ficaram quietos. Porque é muito fácil eu julgar o pecado do outro quando o meu não é visto. Mas o que a gente não entende é que diante de Deus tudo é visto e tudo é descortinado. Não é por meio das minhas alegações que vem a justificação diante dele. A minha justificação não funciona por meio do que eu faço ou daquilo que eu não faço. A minha justificação, ela vem por meio daquilo que o Filho de Deus fez na cruz. Por ele somos justificados. É Cristo que nós apresentamos para Deus. E somos por ele justificados dos nossos pecados. Não é por guardar o sábado, não é por ler e conhecer a Bíblia, é por arrependimento. Era isso que Jesus estava trazendo para eles. Continuou ali a caminhada, e você vai ver Jesus falando de uma parábola do grão de mostarda, no versículo 18. Depois Jesus fala da parábola do fermento, no versículo 20. Depois Jesus fala da porta estreita, no versículo 22, e por aí vai. Porque eles começam a ficar com medo. Foi um sábado, assim, para eles, não muito confortável. No versículo 22, vamos ver o que fala aqui da porta estreita, ainda de Lucas 13. Versículo 22. Porque isso causou, de certa forma, um medo nos fariseus, um medo em quem estava junto com Jesus. Porque Jesus estava condenando todo mundo, falando, vocês estão fazendo tudo errado. Eu até entendo os fariseus, eles estavam tendo cuidado ali de fazer a vontade de Deus, mas sem Deus. O que é o mal da igreja hoje? Qual o mal da igreja hoje? Ela achar que ela está fazendo algo para Deus, mas ela está fazendo através do entendimento próprio, do cumprimento de lei apenas. É uma lei sem misericórdia, sem amor. Isso causou espanto neles. Jesus passava por cidades e aldeias ensinando o caminho para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa estiver levantando, fechando a porta, vocês do lado de fora começarão a bater, dizendo, Senhor, abra a porta para nós. E ele vos responderá, não sei de onde vocês são. Então vocês ainda vão tentar se explicar dizendo, comíamos e bebíamos com o Senhor. Ou seja, são pessoas que andavam com Cristo. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas, ou seja, aprendemos com o Senhor. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Pessoas que estão andando com Jesus, comendo e aprendendo de Jesus, que vão bater a porta e vão tentar se justificar. Abra a porta, o senhor não lembra de mim? Eu estava na igreja, eu estava comendo na tua presença, eu estava fazendo, eu estava fluindo, eu estava até pregando na tua presença. Tá, mas eu não te conheço, eu não sei de onde você veio. Porque tudo que é feito para Deus sem Deus é orgulhosamente feito. É feito para você mesmo. O que nós precisamos não é fazer nada para Deus. É aceitar o que Deus fez para nós. O que Deus fez? Deus, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas despiu-se da sua glória, tomando a forma de homem, serviu e nos ajudou, nos curou, nos ensinou. Foi morto e nós não somos salvos pela morte de Cristo. Cristo morreu para te salvar? Mentira. Porque se Cristo só morresse para nos salvar, nós não seríamos salvos, porque Buda morreu para salvar
e não salvou ninguém. Allan Kardec morreu para salvar, não salvou ninguém. Nós somos salvos porque Ele ressuscitou dos mortos. Cristo ressuscitou para que nós, naquele grande dia, não precisaremos bater na porta, mas seremos também ressuscitados juntamente com Ele. Não é pela morte, mas é pela ressurreição. Muitos morrem em nome de Deus, mas não tem poder para ressuscitar ninguém, e nem a si mesmo. Essa foi a preocupação de uns que estavam na caminhada, dizendo, são poucos, porque parece difícil. E ele falou, se esforça. Porque se eu não me esforçar, eu não alcanço. E não é se esforçar para dar resultado, é se esforçar para se arrepender, para não tentar se justificar diante dele com obras, com tempo de casa, com atividade que você faz, ainda que você pregue, ainda que você louve, ainda que você tenha dons ministeriais, de nada vai adiantar naquele grande dia, somente aqueles que permanecer no amor dele. Porque havendo fé, havendo prodígios e maravilhas, essas coisas tudo vão sumir. É temporário. Não se justifique pelo tempo e pelo conhecimento, mas se mostre para Ele como alguém que carece da misericórdia. Não importa o emprego que você tem, esse emprego um dia acaba. Não importa os seus filhos, não importa a sua casa, não importa nada, porque aquele que amar mais o pai, a mãe, o filho, a nora, o trabalho, seja o que for, do que a mim, não é digno do meu amor, porque essas coisas são temporárias, porque tudo que se pode ver são temporárias, mas as coisas que não se veem, essas são eternas. Então nossos olhos devem estar fitados nas coisas que são do alto, porque busca antes a sua justiça, as coisas que são do alto, as demais coisas são acrescentadas. Não podemos inverter isso. Esse foi o clima que Jesus criou para se assentar como convidado na casa de um fariseu. Chamaram ele, e claro, ele foi. Jesus não ia perder essa oportunidade, espero que nós também não venhamos perder. Existem lugares que às vezes a gente vai estar, mas não é para agradar a falsa doutrina, não é para agradar a falsa cultura. O crente, ele pode estar em todos os lugares, sim, se ele continuar crente. O problema é que os crentes estão indo para os lugares com a desculpa de que temos que, Jesus estava na casa de fariseu, tá, mas ele não deixou de ser santo. Ele não deixou de ser santo. Então nós podemos estar em lugares sem deixar de ser santo. Mas se o lugar que eu estou, eu me adequo muito bem naquele lugar, você não está bem, não, com Deus, não está bem. Louvado seja Deus. Então quando Jesus, ele entra na casa do fariseu, e esse fariseu era importante, e fala que era para comer, Lucas 14:1, certo sábado entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, e todos ficavam assim observando ele. Claro, eles assistiram todos esses ensinamentos de Jesus, essas condenações, eles ficaram até com medo ali. O cara assim, olhando para Jesus. Eu imagino o pão da vida ali, e os caras dando pão para Jesus talvez, porque era muito comum na época o pão. Jesus poderia ter falado, ele não falou aqui, mas ele poderia ter falado aquilo que ele falou para a mulher do poço. Se soubesse quem eu sou, você que ia pedir água, você não ia me dar água, você ia pedir água para mim. Eu acho que Jesus poderia ter falado isso lá. Olha, se vocês soubessem quem eu sou, vocês não iam pedir pão, vocês não iam me dar pão para comer, não, vocês iam pedir, porque ele é o pão da vida. Os caras estavam sentados com Jesus numa mesa. Versículo 2, à frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Eu até imagino, não diz, mas eu imagino. Fariseu não gostava de andar com gente doente. Fariseu gostava, eles até amaldiçoavam pessoas. Eles falavam que pessoas que tinham doenças, geralmente era porque o pai pecou, ou a mãe pecou, e assim veio doente. Então eles não andavam com pessoas doentes. Eles achavam que eram pessoas malditas e coisa do tipo. Se tinha um doente na casa de um fariseu que era importante, para mim aqui, tá? Eu acredito que eles queriam fazer com que Jesus blasfemasse perante testemunhas, curando, porque eles sabiam que Jesus já tinha curado uma mulher enferma no sábado, e ainda era sábado. E não deu outra. Versículo 2, à frente estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e peritos, antes dele curar, porque eles estavam tudo olhando para Jesus, o que Jesus ia fazer? Ele perguntou aos peritos, os examinadores da lei, é permitido ou não curar no sábado? Aí o que acontece? Eles ficaram em silêncio.
Eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Eles não tiveram coragem de falar, mas são examinadores da lei. Só que Jesus escreveu a lei. Ele é a lei. Os intérpretes da lei estavam interpretando a lei segundo o seu bel prazer. Quando o seu pecado é maior que o meu, eu estou fazendo acepção de pecados agora. E Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pecados. Jesus coloca no mesmo inferno aqui, ó. No mesmo. O que faz rituais com sangue misturado com aqueles que estão andando com ele, mas não passaram pela regeneração do novo nascimento. No mesmo lugar. Não sei se com a mesma intensidade de fogo, não sei. Mas no mesmo lugar. Eles ficaram em silêncio. Então Jesus perguntou, se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair no poço no dia de sábado, não vai tirá-lo imediatamente? Eles não puderam responder. Eles ficaram calados. Que essa palavra hoje possa estar entrando hoje no nosso coração, justamente assim. Antes de eu falar do pecado do outro, ou querer fazer qualquer tipo de comparação, compare-se você mesmo a Cristo. Assim a gente vai estar melhor para ajudar o próximo. Ou seja, outro exemplo de religiosidade sendo silenciada por Jesus, você vai achar lá em Lucas também, no capítulo 5, no versículo 18. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, tentando fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram no terraço, abaixaram a sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Ou seja, por que Jesus falou que está perdoado o pecado desse cara? Só Deus pode perdoar. Era como se Jesus estivesse dando uma mensagem para aquele povo de que ele era Deus. E eles não podiam recebê-lo como Deus. Eles disseram, quem é esse que está blasfemando? Perdoando pecados? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Versículo 22. Jesus, sabendo que eles estavam pensando, eles não falaram, eles pensaram. Ou seja, Jesus sabe o que vocês estão pensando agora. Não precisa falar nada não, está tudo, tipo, o leque está aberto diante de Deus. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando a esse respeito, ele pergunta, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante e anda? O que é mais difícil aqui para vocês? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante, pegue a sua maca e vá para a tua casa. Jesus aqui, ele admitiu ser Deus, independente, e bateu de frente com a religiosidade desses homens. Eles estavam mais preocupados, porque assim, ninguém nunca tinha curado um paralítico, gente. Nós estamos falando de um cara que desceu de um telhado, por uma maca, paralítico, no chão. Aí Jesus não cura esse homem. Jesus fala assim, ó, perdoados são os seus pecados. Levanta, anda. Aí o povo da religião, eles poderiam ter se admirado, não porque ele falou que o pecado está perdoado, mas, cara, um paralítico levantando e andando. Eles deveriam ter pensado, como que ele conseguiu fazer isso? Ninguém nunca conseguiu. Mas eles estavam tão engessados no cumprimento de lei, de ordens, que para eles era mais importante não curar no sábado, ou perdoar pecados que é um atributo a Deus, que é só Deus que perdoa pecados. E eles também não conseguiam perdoar ninguém também, porque eles não alcançaram esse perdão, e só pode perdoar quem alcança o perdão de Deus. Então para eles soou mais estranho, mais difícil, o perdoar pecados do que a cura. O que nós estamos vivenciando hoje nas igrejas, e tem cura ainda, gente. Tem muita coisa acontecendo, mas o povo está mais preocupado e endurecido com a letra, com a lei, com coisas que para Deus não é mais importante nem mais difícil. Ele fala, o que é mais difícil, gente? Eu falei para o cara levantar, vocês estão preocupados porque eu disse que o perdão está dado a ele. Então eu vou dizer a vocês, o Filho do Homem tem sim poder para perdoar pecados aqui nesse lugar. Por isso que nós estamos todos perdoados, amém? Glória a Deus por isso que ele tem esse poder.
E não é por mérito, é por arrependimento. Você vê o que a religiosidade é capaz de fazer. A gente consegue ignorar a transformação na vida de alguns e a gente foca em algumas coisas pequenas na vida das pessoas. Eu estou 8 anos na Atalaia, sei lá, 9. E assim, muitas pessoas novas a gente vê entrando, saindo, bastante. Eu lembro quando era lá embaixo, um monte de gente. Muita gente mesmo. Tem alguns que são mais antigos, pessoas passam, né? Quantos foram reais? Não sei, não estou dizendo que estão perdidos por não estarem na Atalaia. Estou dizendo que quantos foram reais conosco? Quantos comeram na mesa conosco? Quantos falaram que eram nossos amigos e nos abraçaram? E quantos estão ainda mantendo contato? Só para você pensar. Somos mesmo a igreja de Cristo? Ou somos um monte de religiosos caçando problema? Porque a minha maior alegria, de verdade, é quando eu vejo alguém que conseguiu sair do meio do mundo e entrou para a igreja. Essa pessoa está patinando em algumas coisas na vida, mas glória a Deus que ela está aqui. E eu não quero bater nessa pessoa para que ela saia, eu quero que ela continue. Eu quero que ela evolua, e essa é a vontade de Deus. Mas às vezes, quando eu alcanço uma maior santidade, eu quero exigir do outro no mesmo nível. Eu me sinto melhor, e é isso que Jesus está dizendo para os fariseus. Olha, se vocês não se arrependerem ao ponto de perdoar o irmão de vocês são tão igual àqueles que cortam o braço e faz sacrifício para ídolos. Não tem diferença, porque aquele que não perdoar, não será perdoado. E a maior dificuldade dos fariseus, nessa situação da maca, foi o perdão. O que pegou o coração dos caras foi o perdão, não foi a cura. Foi o perdão. Porque o perdão é obra sobrenatural. Você só perdoa se você alcançar o perdão de Deus. É obra sobrenatural. Vamos voltar para Lucas 14, 7. Jesus percebe pessoas escolhendo lugares ali na mesa. Você consegue entender que Jesus está dentro da casa de alguém que foi convidado? Não vamos perder esse foco. Tudo isso aqui está ocorrendo dentro da casa que ele está como convidado, não é dono da casa, não. E ele percebe que algumas pessoas começam a chegar a escolher lugares. Na frente, lugares de destaque. Quando Jesus notou como os convidados escolhiam os lugares de honra na mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Que parábola? Quando alguém convidar para o banquete de casamento, e aí ele começa a discorrer o texto. Não chega numa festa de casamento e vai sentar, porque geralmente tem aquela mesa que o pessoal faz, que é para os noivos, para a família, que é uma mesa diferenciada mesmo. Todo casamento tem, geralmente tem. E às vezes as pessoas acham aquela mesa mais bonita e sentam ali, porque chegou primeiro. O reino de Deus não é para quem chega primeiro. O reino de Deus é para quem é colocado nos lugares por Ele, não por mérito. Todos somos pecadores e carecemos da misericórdia. Não é por mérito, não somos nós que escolhemos os lugares. Ele fala, não se acende uma candeia e se esconde na mesa. Não, toda candeia que Deus acende, Ele coloca num lugar de destaque para que todos vejam. E o lugar de destaque nunca jamais será um púlpito, tá? Nunca jamais será um microfone, nunca jamais será um nada aqui na frente. O lugar de destaque é nos lugares espirituais. É vocês e eu sermos conhecidos tanto por anjos quanto por demônios, ao ponto de nós chegarmos nos lugares e os demônios olhar para nós e não ter aquela resposta que deram para os filhos dos sacerdotes quando disse, sei bem quem é Paulo, sei bem quem é Jesus, aqui Paulo prega, mas vós quem sois? Pessoas que não têm a identidade no mundo espiritual. Essa candeia, esse lugar de destaque que nós somos postos é o lugar espiritual, para que onde nós estivermos possamos resistir. Não é fugir, não é amarrá-lo, mas é resistir ao diabo. E um diabo amarrado não foge de nós. Ele tem que sair correndo mesmo. Não por causa de você e de mim, mas por causa daquele que habita em você. Então não escolha lugares de destaque, isso é só aparência. Tem muita gente em lugares de destaque, sentando em mesas de destaque, mas no mundo espiritual não são conhecidos, não se destacam. Ao contrário, tem muitas mulheres e homens que não aparecem na cena dos homens, mas no mundo espiritual é temido. É temido por causa das suas orações fervorosas, por causa do seu temor, da sua dependência de Deus. Então que nós sejamos essa igreja que não busca estar em lugares. E Jesus está dizendo, não se ocupe em lugares. Porque se você estiver num lugar que não é seu, eu vou ter que pedir que você se retire. Isso aconteceu com os discípulos. Em Marcos 10, 35.
dois irmãos, João e Tiago, por serem amigos de Jesus, amigos, né? Jesus é Senhor. Não muda o fato dele ser amigo nosso, porque havia inimizade, não é a amizade humana que nós estamos acostumados de trocar figurinha, não é esse tipo de amizade com Deus. Somos amigos de Deus porque deixamos de ser inimigos, porque os inimigos serão destruídos. Nós não seremos mais. Então agora foi feita uma amizade mediante o sangue de Jesus, é só isso. Mas Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faça... Olha que audácia. Queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Tipo, vamos fazer de conta que eu não sei. Jesus sabe todas as coisas. Jesus perguntou para ele: o que vocês querem que eu te faça? Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Os caras queriam lugar de destaque. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Eles disseram: podemos. Responderam eles. Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas, versículo 40, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Ou seja, não é porque vocês estão há 20 anos comigo aqui, não é porque vocês estão comendo do peixe que eu assei para vocês. Não é assim que funciona no reino de Deus. O assentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. É preparado o lugar. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Claro, com razão. Todos eles tinham deixado a família deles. Todos eles estavam sofrendo muitas coisas. Por que lugar de destaque para 2? E Jesus repreendeu eles. Porque nós temos que perder essa percepção humana. Jesus é 100% Deus, ok? Mas é humano, mas também é 100% Deus. Ele nunca deixou de ser Deus e Senhor. Se nós, por algum momento, humanizar Deus, nós estamos andando para trás. Porque Deus morreu e ressuscitou para tornar-nos espirituais, porque os verdadeiros adoradores o adoram em espírito. Então eu não tenho que humanizar Deus, eu tenho que espiritualizar o humano, que sou eu. Nós já morremos e nós já estamos assentados à direita dele. Estamos funcionando aqui. Temos que começar a governar no reino, porque vai ficar mais fácil assim. E de verdade, eu tenho alegria no meu coração de falar isso. Eu experimento disso. Como é leve, ainda que tudo esteja pesado, se você se apresentar à mesa de Jesus, não com aparência, não com conhecimento, mas com as suas miserabilidades, com as suas falhas. Porque ele fala: vinde a mim todos que estão fadigados, cansados, porque eu vou aliviar vocês. Mas se você for com a aparência de que está tudo bem, fingindo saber ou ser alguma coisa, você vai ficar só no fingimento, queridão. É mais fácil a gente jogar as cartas à mesa. A gente pode aparentar muitas coisas para as pessoas, mas no fundo, nós não somos donos da nossa vida. Nós não conseguimos controlar o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer no nosso trabalho. Eu não sei nem o que eu vou encontrar chegando na minha casa. Somos tão dependentes e fazemos tantos planos. Temos que ficar nisso. E aí ele continua falando, né, que se você se assentar em um lugar de menor destaque, aí corre o risco de alguém te levantar e te colocar num lugar de destaque. Nisso você vai ser honrado. Então nunca chegue já no alto. Chegue baixo. Humildade, ele era o próprio Deus e não teve por usurpação ser Deus. Lavou o pé da criação dele. Não, agora vamos imaginar isso aqui. Água com aqueles pés de terra. Os caras deviam ter os pés tudo rachado, tudo ferrado. Terra, o Deus criador do universo se abaixar, pegar as mãos dele e é um Deus muito humilde. Como demonstração, assim como eu fiz em vós desejo fazer uns aos outros. É o que ele disse. O que passar disso está errado. Não pode ser menos que isso. Precisamos ter essa humildade. Temos que acabar com os clubinhos. Não tem que ter divisão de pessoas. É um só corpo, né? E Jesus vai agora, para a gente já estar finalizando,
Ele vai fazer um alerta para o dono do banquete agora. Ele vai reclamar ali dos serviços. Jesus chama e ensina o dono da casa a dar um verdadeiro banquete. Antes de eu ler esse versículo de número 12, eu queria fazer uma pergunta, assim, não precisa responder, só no seu coração aí. A gente já ouviu muito falar de festa de ação de graça, né? Não precisa se identificar. Alguns de nós já, em algum momento da vida, fizemos um culto de ação de graça. Eu já fiz. Da forma errada, mas fiz. Porque o culto de ação de graça que a gente aprendeu, em alguns casos, não estou generalizando, possa ser que você já tenha feito dessa maneira que Jesus vai dizer aqui agora. Mas é mais pensando em agradecimento. Né? A gente faz os comes, a gente chama pessoas que a gente conhece, e depois essa pessoa também faz e chama a gente, e assim vai. Isso tem mais a ver com uma confraternização do que propriamente um culto de ação de graça. E Jesus chama o dono da casa e explica para ele como que funciona. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, seus irmãos, os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Ou seja, não pode ser de graça se alguém vai me recompensar, se alguém vai me pagar de alguma maneira. Só é de graça quando não tem como pagar. Versículo 13, mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. E aí alguém que estava ali na mesa, se fosse só por causa desse alguém que estava ali na mesa, já valeu tudo que Jesus fez. Ainda que nenhum dos outros tivesse se convertido. Ainda que nada tivesse acontecido na vida de ninguém. Mas por causa desse homem, ao ouvir isso, versículo 15, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Esse entendeu. Esse entendeu. Como que é o banquete de Deus? O que Jesus está dizendo aqui? É o que ele fez na terra. Jesus não veio para os bons. Jesus não veio para os sãos, os ricos que não precisam dele. Jesus veio para os pobres, os oprimidos. Quem são os pobres e oprimidos? Na realidade, todos. Até os ricos que não pensam ser pobres e oprimidos. Mas aqueles que entenderam que são coxos, que são cegos, que são dependentes de alguém, e esse alguém é Cristo. Então quando Cristo veio para a terra, Ele está nos convidando para um grande banquete. E Ele está dizendo que o banquete dele não se escolhe pela roupa que você veste, pelo ministério que você exerce, ou pelo conhecimento teológico que você possui, ou pela caminhada, ou o pensamento que você possa ter. Mas isso se difere quando você entende o quão coxo você é, o quão cego espiritual você é, o quão dependente e condenado você é, porque assim você se assenta na mesa de um rei que você não pode retribuir graça. A graça é dada quando você não pode retribuir. Por isso que vós sois salvos mediante a fé, por meio da graça. Isso não vem por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça. Você e eu não podemos pagar. Por isso está escrito, Lucas 4,17, Jesus fez um banquete e nos convidou a participar. Foi-lhe entregue um livro do profeta Isaías. Jesus, ele estava numa sinagoga, meu Deus. Ele estava aqui com um livro de Isaías. Ele abre o livro. Ele encontrou um lugar onde estava escrito. Jesus pega o livro do profeta Isaías, porque não existia a Bíblia ainda. Era livros. Daqui o livro de Isaías. Ele abriu o livro de Isaías. Ele achou um lugar que estava escrito assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Versículo 20, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se na sinagoga e todos tinham os olhos fitos nele. Ele começou a dizer: hoje se cumpre a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus fez isso. Ele veio, ele cumpriu isso. Louvado seja
o santo nome de Deus. Isso é graça. Isso é graça. Eu finalizo em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei no trono do meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Se você não se colocar diante da mesa dele, como aquele homem que estava com doença, e ele foi o primeiro que Jesus observou e curou, não foi os fariseus, não foi os mestres da lei, foi o coxo, foi o doente, foi o homem que estava inchado. Que você se coloque hoje aqui nesse lugar como alguém que carece da misericórdia dele, que vai deixar de lado todas as exigências que você tinha feito até hoje e vai ser grato pela salvação, porque ele abriu o livro de Isaías e ele falou: isso se cumpriu hoje, porque eu estou aqui para trazer vocês para o meu reino, e vai haver essa grande festa no céu, e alguns já estão lá aguardando a inauguração desse dia, e nós estaremos lá também, amém? Louvado seja Deus. Se põe de pé, igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua simplicidade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cumpriu todas as coisas que nós não podíamos cumprir. Obrigado porque o Senhor não só morreu em nosso lugar, mas o Senhor ressuscitou, para que nós pudéssemos também ressuscitar e fazer parte dessa mesa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos escolheu por causa da nossa família. O Senhor não nos escolheu por causa das nossas descendências ou por causa dos nossos feitos. Não foi por causa das nossas habilidades. Obrigado porque o Senhor nos escolheu por causa do teu próprio amor, por causa da tua misericórdia. Porque o Senhor é assim. Porque o Senhor é amor. Obrigado, Jesus. Obrigado que essa alegria da salvação seja um estilo de vida na tua igreja. Que nós sejamos pessoas diferentes. Que sejamos pessoas felizes. Pessoas que vamos sair daqui hoje, Senhor, com a alegria da salvação, com a alegria porque aquilo que já foi lido, foi cumprido no Senhor, que nós só estamos esperando. Uma fase momentânea de sofrimento que não pode ser comparada à eterna glória que há de ser revelada aos filhos. E que eu estou diante dos meus irmãos e eu quero vê-los todos lá, Senhor. Estaremos todos juntos. E alguns que não fazem parte da igreja Atalaias, mas que estão no corpo de Cristo, inseridos em alguns lugares, Pai. Que o Senhor possa quebrantar os corações e trazê-los, Pai. Trazê-los não para Atalaias, mas trazê-los para o Senhor. Que o Senhor possa os atrair. Renove a força deste homem, dessa mulher, nesta manhã, Pai. Não porque o Senhor tem a obrigação de fazer qualquer coisa que eu peço, mas porque nós carecemos de força do Senhor. Nós carecemos de alegria vinda da parte do Senhor. Nos encha do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Pai querido, ser pessoas que são diferentes no trabalho. Pessoas que têm, Pai querido, autenticidade para falar o que é verdade nos lugares errados. Assim como o Senhor falou como se dá um banquete na casa do cara que te chamou para o banquete, que nós possamos falar essas verdades nos nossos trabalhos, nos nossos casamentos, nos relacionamentos com os familiares e amigos. Mas que nós não venhamos ser ocultismo, viver o ocultismo, Senhor. Que Cristo possa brilhar na face de cada um. Que você saia daqui nessa manhã cheio, mas tão cheio da presença de Deus, que algumas pessoas vão se sentir bem por estar perto de você e outras vão ter que partir em retirada porque não vão suportar a presença de Deus, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus, você que recebe essa palavra, aplauda fortemente o Senhor, amém? Porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus.